Boa noite! Vamos começar mais uma live. Já vou adicionar aqui meus convidados. Vamos lá. Vou colocar meus convidados aqui, logo eles já vão entrando. Boa noite para todo mundo. Boa noite, doutor Alexandre. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite, como é que Boa você noite. vai, Elô? Tudo bem? Tudo bem? Como vai nossa Eu vou... Votuporanga? Opa, Tá frio, muito hoje frio frio. hoje. Hoje tá frio. Vocês não estão Hoje não. acostumados com frio, né? É, Aqui em São Paulo também está muito frio. Muito Hoje nós bem. vamos Como é todo que... mundo estar congelado embaixo das É, cobertas. é verdade isso. É verdade. Então Doutor vamos lá, Fernando, gente. prazer em vê-lo aqui conosco. prazer é todo meu, Alexandre, viu? Prazer em revê-lo sempre. Tenho um carinho Sempre. muito grande por você. Nosso parceiro aí de Votuporanga, junto com a Heloísa. E vamos tocar em frente aí essa nossa parceria que realmente está indo muito bem. Mas chega de Vamos sim. lenga-lenga, vamos ao que interessa, né? Vamos falar o que interessa. Vamos lá, Então vamos Elô. lá. Para começar, eu queria fazer uma apresentação do Dr. Alexandre. Ele é formado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, com especialização em medicina do trabalho pela Fundacentro, médico clínico geral e pediatra, e fundador do CCB desde 2003. E aí o pessoal deve estar se perguntando o que é esse bendito desse CCB, né? Que ela está tanto falando durante toda a semana. O CCB é o Centro de Criogenia Brasil, onde a gente faz coleta de células tronco e manda lá para casa, lá para o laboratório do Dr. Alexandre para ele manipular. Então hoje essa live é muito especial porque nós vamos falar sobre a coleta de células tronco, quais são os usos dela no futuro, quais são as vantagens de se colher. Então, para quem está gestante, né, é muito importante essa live, assistir essa live, para que vocês possam se informar sobre algo que eu acho que vai ser a medicina do futuro. Então, vamos lá, doutor Alexandre. Eu gostaria que o senhor fizesse uma introdução, falasse um pouco sobre o que é as células tronco, explicasse, né, para o pessoal que ainda não é muito por dentro desse assunto. Vamos começar. Muito obrigado, Elô. Vamos começar. Então, já que você falou em medicina, vamos começar falando em medicina. O que nós fazemos hoje no CCB, Centro de Criogenia Brasil, é o que nós chamamos de medicina regenerativa, que nada mais é do que a terceira fase da medicina. Nós tivemos a primeira fase da medicina, que é a medicina curativa, que começou com Hipócrates há 2.500 anos atrás. Depois nós passamos com a medicina preventiva, que começou no século XVIII, com as primeiras vacinas, Pasteur, Jenner, vacina da catapora, vacina da raiva, e daí vieram todos os demais apetrechos para fazer a medicina preventiva, prevenir nossas doenças. E agora, não mais do que 100 anos atrás, nós começamos a terceira fase da medicina, que é a medicina regenerativa. O que é a medicina regenerativa? É você reparar as lesões que nós temos nos nossos órgãos e tecidos, usando aquilo que nós temos dentro do nosso próprio organismo. Hipócrates falou isso, doutor Fernando, há 2.500 anos atrás, que nós tínhamos que usar nossos próprios recursos para tratar nossas próprias doenças. E nós só fomos escutar isso e fazer isso há 100 anos atrás. Por que eu digo há 100 anos atrás? Porque foi há 100 anos atrás que a primeira vez se falou em célula-tronco. Por quê? Porque a célula-tronco é o foco principal da medicina regenerativa. Então, se nós estamos falando em regenerar, em recuperar órgãos e tecidos lesados, nós estamos falando como principal foco a célula-tronco. E o que é, Heloísa, uma célula-tronco? Uma célula-tronco, primeira coisa, é uma célula indiferenciada. O que quer dizer isso? Nós somos formados por 211 tipos diferentes de células do nosso organismo.
Desde o coração, pulmão, fígados, rins, pele, músculos, ossos, dentes, cabelo, 211 tipos. E todas as nossas células, todas elas têm uma identificação. E estas células, quando se dividem, formam uma coisa que nós chamamos de mitose. Isto é, uma célula diferenciada se divide em duas células diferenciadas. Então, uma célula da pele se divide em duas células da pele. Uma célula do pulmão se divide em duas células do pulmão. Isto é mitose. A célula-tronco já começa sendo indiferenciada. Ela não faz parte de nenhum desses 211 tipos de tecidos que nós temos no nosso organismo. E ela tem uma característica muito peculiar. Quando ela se divide, ela consegue, então, se diferenciar nesses 211 tipos de tecidos. Então, nós podemos chamar essa célula-tronco de uma célula-mãe, que é a célula-madre, uma stem cell em inglês, uma célula coringa. Por quê? Porque nós temos essa reserva de células que são feitas exatamente para que a gente possa reparar pequenas lesões que nós temos no nosso organismo. Porque ela não pertence a nenhum órgão, ela é indiferenciada, porém, a grande mágica está nisso. Ela se divide. E ao se dividir, ela se renova, isto é, ela forma uma nova célula-tronco. E aqui está a grande mágica. Ela se diferencia. Vai se diferenciar na pele, vai se diferenciar nos músculos, nas cartilagens, nas células cardíacas, nas células renais, do pulmão e assim vai por diante. Isto é célula-tronco, isto é medicina regenerativa. E é isso que hoje nós estamos estudando demais, pesquisando demais no mundo inteiro, porque é uma maneira simples de você conseguir, então, reparar lesões que até agora a medicina tradicional não consegue fazer. Isto é medicina regenerativa, isto é célula-tronco. Certo? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de história. Doutor Fernando, medicina é história, e se a gente não tiver história, a gente não entende muitas coisas. Como eu disse há 100 anos atrás, quem começou isso? Um cientista russo chamado meu xará, Alexander Maximov, em 1922, ele identificou que na nossa medula, onde é produzido o nosso sangue, não existia nas nossas células do sangue aquilo que nós chamamos de mitose. O sangue é formado por 13 tipos de células, né? Desde as hemácias, leucócitos, plaquetas e tudo mais. Estas células, quando elas se multiplicam, elas não se multiplicam por mitose. Você não tem, por exemplo, uma hemácia que se divide em duas hemácias. Você tem uma célula que ele chamou de stem cell, que é a célula que se divide e dá origem a essas 13 células do sangue. Então, é uma única célula indiferenciada que vai se dividindo, vai se multiplicando e vai formando o nosso sangue. E ele chamou isso, então, de stem cell, porque nessa época ele já vivia nos Estados Unidos. Correto? Então, foi a primeira vez que se falou em célula-tronco. E é uma célula que, só para vocês entenderem, a nossa medula, a nossa produção de sangue, nós produzimos 3 milhões de células por segundo. É uma máquina violentíssima. Tá? Que produz uma quantidade de sangue enorme, estamos toda vez repondo o nosso sangue. E qualquer falha nesta máquina produz doenças gravíssimas. A mais comum, a que mais se fala, são as leucemias. Certo? Então, qualquer pequena falha nesse sistema, nós temos, então, uma doença muito grave. Muito bem. Ele descobriu isso em 1922, mas apenas 40 anos depois, na década de 60, que um outro cientista aí americano chamado Donald Thomas usou esta célula como terapia, como tratamento. Fazendo o quê? Fazendo os famosos transplantes de medula, que deveria se chamar transplante das células-tronco retiradas da medula. E ficou transplante de medula. Por isso que não se ouviu falar em células-tronco desde a década de 60. Mas o que eu faço? Eu não pego a sua medula e coloco no indivíduo que está doente. Eu aspiro a sua medula, eu separo essas células-tronco que produzem o sangue e injeto na pessoa que está doente depois de fazer uma quimioterapia. Certo? Então, o transplante das células-tronco retiradas da medula ficou transplante de medula. Isso na década de 60. Então, nós temos 60 anos que nós utilizamos as células-tronco como terapia para tratamento do sangue. E esta célula se chama célula-tronco hematopoética. É a célula do sangue.
Tá? É a célula que vai tratar e corrigir mais de 80 tipos de doenças degenerativas do sangue, através de medulas e de outras técnicas de sangue. Muito bem. Estudando medula, um outro russo, um outro xará meu, Dr. Alexander Frenstein, descobriu que na medula existia uma outra célulazinha que grudava na placa e andava, e tinha a fórmula de um fibroblasto. E ele chamou isso de célula fibroblástica. Depois, 20 anos depois, uma médica, doutora Maureen Owen, inglesa, descobriu que esta célulazinha que o russo tinha falado há 20 anos atrás não era um fibroblasto, era um segundo tipo de célula-tronco. E foi chamada de célula-tronco mesenquimal, porque ela derivava do mesênquima, nome dado pelo Dr. Kaplan dos Estados Unidos, de Cleveland, que está vivo até hoje. Então, nós achamos a segunda célula-tronco. A primeira é aquela do sangue, que foi descoberta há 100 anos atrás, e há 25, 30 anos, no máximo, se conseguiu identificar uma segunda célula-tronco, chamada de célula-tronco mesenquimal, que hoje é a célula mais importante. Por quê? Porque é esta célula que trata, que dá origem a todos os nossos órgãos, menos o sangue. Então, se eu disse que nós temos 211 tipos de células, você tira as 13 células do sangue, fica um pouquinho menos de 200. Essas outras 200 células que formam o coração, pulmão, fígado, baço, pele, osso, músculo, cartilagem, tudo, o cabelo, é formado pela célula-tronco mesenquimal. Portanto, hoje, a célula-tronco mesenquimal é a coqueluche da medicina regenerativa, sendo estudado há mais de 5.000 ensaios clínicos no mundo inteiro para se saber a melhor maneira que nós temos de, primeiro, obter essa célula e, segundo, utilizar essa célula como terapia. Muito bem. Quando se começou a falar, daqui para frente eu vou falar em mesenquimal. A hematopoética ficou do sangue, os transplantes, todo mundo já ouviu falar. Importante, foi ela que começou tudo, mas ela deu origem, então, a uma segunda célula muito mais, vamos dizer, não digo mais importante, mas muito mais abrangente. A primeira vez que se falou disso, doutor Fernando, foi quando se utilizou e se pegou essas células tronco mesenquimais do embrião. Nós somos formados por duas células, espermatozoide e óvulo, fundem, formam um zigoto. E aí começa uma divisão celular. Durante 5 dias, chegamos a uma formação chamada de blastócito. Esse blastócito tem 120 células-tronco embrionais, que são as células pluripotentes. E dessas 120 células que nós vamos formar todo o nosso organismo. Então, são as células mais potentes que nós temos no organismo. E isso, há 20 anos atrás, foi dado como a salvação do mundo para todas as doenças. Mas, doutor Fernando, medicina é a ciência das verdades transitórias. Nós sabemos disso. Veio o banho de água fria. Essas células são tão potentes que elas fazem o que elas querem. São células que conseguem se reproduzir sozinhas. Elas têm autocontrole. Elas são potentes, porém incontroláveis. E foram onde começaram a aparecer os primeiros tumores nos tratamentos que foram feitos com testes com animais. E aí veio o banho de água fria. Célula-tronco dá câncer. E se parou por aí. E hoje o conceito de célula-tronco é esse. Não faz célula-tronco, porque célula-tronco dá câncer. Muito bem, isso é a verdade, mas é uma verdade para os blastócitos, para células-tronco embrionárias. Como muito pouca gente continuou esse estudo, como muito pouca gente tem acesso ao que nós estamos fazendo hoje, a essas explicações, a tudo isso que nós estamos falando, então é muito importante entender que quando nós hoje pegamos uma fonte de células-tronco, tá? Nós pegamos uma célula-tronco adulta, que é do cordão umbilical, ou de uma polpa de dente, ou de uma gordura, ou até da própria medula. E a célula-tronco adulta, ela não tem essa potência de poder se multiplicar sozinha. Ela precisa de um guia.
Então, se eu injeto essa célula e esta célula vai para o fígado, ela só vai se multiplicar em fígado. Não tem risco de tumor. Portanto, uma célula-tronco mesenquimal adulta, isto é, coletada depois que o bebê nasce, isso inclui-se aí o cordão umbilical, elas são 100% seguras. Mas até a gente voltar a colocar isso como sendo o caminho, nós vamos ter que derrubar essa barreira que quando você fala em célula-tronco, a primeira coisa que o cara torce o rabo e fala, mas isso dá câncer. Dá, se você usar a embrionária. A embrionária nunca foi usada no Brasil, que a religião não permitiu, os políticos não permitiram, poucos países permitiram, então, trabalhos e pesquisas com células-tronco embrionárias. Certo? Então, primeira coisa que nós temos que falar, células-tronco mesenquimais. Elas dão origem a todos os nossos órgãos, menos o sangue. O sangue tem uma célula própria para ele. Portanto, é esta célula que vai corrigir as doenças degenerativas de todos os nossos órgãos. E é a célula mesenquimal que tem como principal fonte o cordão umbilical. Por que o cordão umbilical? Porque o cordão umbilical me dá as duas células. Do sangue eu guardo e eu vou tirar as células hematopoéticas para tratar as doenças do sangue. E do tecido do cordão umbilical, eu tiro a célula-tronco mesenquimal, onde eu vou guardar para poder fazer os tratamentos de todos os outros nossos órgãos. Esta tecnologia de retirar células-tronco do tecido do cordão umbilical foi desenvolvida nesta empresa que você acabou de citar o nome, que se chama Centro de Criogenia Brasil, que eu montei desde 2003. Com auxílios, eu sou pediatra, eu sou médico, sou pediatra há 48 anos, mas eu tive a sorte de me cercar com grandes cientistas e dei a oportunidade de uma empresa privada investir muito em pesquisa. E essas pesquisas nos deram, então, 2 patentes. Essa da célula-tronco mesenquimal, onde nós conseguimos retirar células em quantidades infinitas para poder ser usada por toda a família. Veja bem, se nós falamos da célula do sangue, e esta célula do sangue, vocês sabem que existe uma coisa chamada compatibilidade, e apenas 25% das pessoas que precisam conseguem um doador compatível. As células retiradas do tecido do cordão umbilical, e isso foi descoberto por uma francesinha chamada doutora Eliana Gluckman, que descobriu que no sangue do cordão umbilical nós tínhamos um nicho importante de células-tronco hematopoéticas, iguais às que nós temos na medula. Muito melhores, porque são primitivas, e sendo primitivas são muito mais plásticas, isto é, têm muito maior atividade, e precisam muito menos de compatibilidade. Então, uma célula que você guarda do seu filho, a célula do sangue, nós estamos falando isso agora, ela serve para a mãe, para o pai, para o bebê e para os irmãos, sem precisar fazer teste de compatibilidade. Então, você tem aí uma garantia disso. Para os outros membros da família, os avós, os tios, os primos, ela pode ser usada também, só que aí precisa do quê? Precisa de teste de compatibilidade. Porém, por serem muito primitivas, por serem muito plásticas, a compatibilidade para os outros parentes é muito grande. Ela aumenta muito. Muito bem. Então, a Heloísa, que é nossa coletora lá de Votuporanga, que é nossa representante lá em Votuporanga, quando tem o parto, ela entra na sala de parto, quando o bebê nasce, nós não mexemos no bebê, não mexemos na mãe. O Dr. Fernando, que é um dos nossos colaboradores, sabe muito bem disso, cortou o cordão umbilical, coletamos o sangue com a placenta ainda dentro do útero da mãe. Depois que coletamos o sangue, dequita a placenta, saímos de lado, continuamos a coleta do sangue, cortamos um pedaço do cordão e mandamos isso para São Paulo. Nossa empresa fica aqui em São Paulo. Chegando em São Paulo, a gente vai processar as 2 células. A célula do sangue, nós pegamos então todo o sangue que a Heloísa coletou, tiramos o plasma, tiramos as células vermelhas e guardamos as células brancas. É nas células brancas que nós temos as células hematopoéticas. Guardamos isso em 2, 3, 4 bolsas, dependendo da quantidade de sangue que nós recebemos, para fazer pelo menos 2, 3 ou 4 tratamentos. Muito bem, guardamos isso,
em nitrogênio líquido a menos 196 graus. E isto dura eternidade. Não tem como você falar que isso dura 5, 10, 20 anos. Desde que bem acondicionado, isto consegue durar muitos e muitos anos. Eu, quando comecei na Avenida Brasil, mudamos há 4 anos para a Avenida Indianópolis. Então, o que nós tínhamos, que era prancheta, agora é tudo digitalizado. Então, nós temos a criogenia mais moderna e mais segura do mundo. Isso faz com que as amostras que nós temos lá, quando forem necessárias, estarão sempre prontas para poder serem usadas. Muito bem, coletamos o sangue, trouxemos para São Paulo, fizemos o processamento, colocamos nas bolsas e guardamos. Esta é a célula-tronco hematopoética. E a mesenquimal? A mesenquimal nós temos uma tecnologia onde nós pegamos um pedaço do cordão umbilical e, através de uma tecnologia, como eu disse, que nós desenvolvemos, nós retiramos células-tronco que ficam na geleia de Wharton, que é uma das camadas do cordão umbilical, e guardamos isso em 3 bolsas. Se você precisar usar a primeira, usar a segunda, usar a terceira, eu descongelo o cordão e faço mais 3. Se eu usou as 3, eu descongelo o cordão e faço mais 3. Então, a mesenquimal tem 2 propriedades maiores do que a hematopoética. Primeiro, não tem limite de uso. E segundo, a mais importante, ela é imunocompatível. O que quer dizer isso? Não precisa de compatibilidade. Você pode usar do bebê que nasceu ao bisavô, passando pelos tios e primos. Então, uma coleta de um bebê na família, você tem célula mesenquimal para toda a sua família. Isto por quê? Porque nós usamos um método que se chama cultura explante, onde nós conseguimos tirar 100% de células-tronco mesenquimais. E com isso nós conseguimos multiplicar essas células, expandir essa célula. Isto se tornou uma patente mundial nossa, por isso somos referência no Brasil e uma das referências no mundo. Correto? Então, isso é que nós fazemos, isso é que nós temos, isso é que é a grande vantagem de você ter e guardar o sangue de cordão umbilical e o tecido do cordão umbilical, para você poder tratar e ter as 2 células-tronco. Para quem não fez isso, Heloísa, nós temos a segunda opção, que é a polpa do dente de leite. O que isso é importante? Quando nós falamos do blastócito, que é aquele da célula embrionária, quando o blastócito se liga no útero e começa a se dividir, o primeiro órgão que ele forma é a crista neural, é a nossa medula. E a polpa de dente de leite deriva dessa medula, então também é uma célula primitiva. Só que a polpa de dente vai me dar só a mesenquimal, não vai me dar a do sangue, mas é, como eu disse hoje, a mais abrangente. É a célula que vai dar, então, maior condição de tratamento. E existe, então, esse mesmo método que nós usamos para o tecido do cordão, nós usamos para a polpa de dente de leite, ou do dente do siso, que não deixa de ser um dente de leite incrustado. Certo? Nós guardamos quantidades infinitas de células-tronco mesenquimais. E é isso que nós fazemos. Então, nós falamos em medicina regenerativa, nós falamos em célula-tronco hematopoética, que é dos transplantes de medula. Nós falamos em célula-tronco mesenquimal, certo? E o método que nós fazemos para obter essas células. A maioria das empresas que trabalham com célula-tronco mesenquimal, o que eles fazem? Eles fazem o que nós chamamos de digestão enzimática. Pegam um pedaço do cordão, dissolvem com colagenase, guardam um pele de mononucleares. Mononucleares são os leucócitos, certo? As células do sangue que não têm núcleo. Dentro desses mononucleares tem 1% de célula-tronco hematopoética. Só pode ser usado uma vez e só pelo doador, porque aí precisa de compatibilidade. Você veja a diferença do método que o CCB tem. Nós pegamos isto, um método que se chama explante, cultura explante, onde nós tiramos as células-tronco 100% pura mesenquimais, por isso são imunocompatíveis, e então guardamos essas células para serem usadas. Como estas células são muito recentes, a maioria dos países ainda não regulamentou esses tratamentos, e o Brasil é um deles. Então, o que nós temos é que nós, então, temos alguns problemas para poder utilizar essas células abertamente. A hematopoética, nenhum problema.
A mesenquimal, para alguns tratamentos, nós precisamos até fazer uma liminar, alguma coisa desse tipo, ou o que se faz hoje, que é o turismo médico. Você sai de um país e vai fazer o tratamento em outro. Um exemplo muito, que a gente sabe muito bem, que a gente conhece muito bem, o Neymar, que joga na França, ele se machucou. Na França, esses tratamentos ainda não são regulamentados. Ele foi tomar célula-tronco aonde, doutor? Em Barcelona, porque na Espanha é. Então, nós temos, na América do Sul, Paraguai, que permite fazer esses tratamentos. Inclusive, a empresa do Paraguai, a Panam, tem uma parceria com o CCB. O CCB montou um laboratório dentro de um hospital em Cidade del Este para poder fazer esses tratamentos para quem não quer esperar um Alzheimer, um Parkinson, uma ELA, uma lesão de medula, um enfisema pulmonar, uma cirrose, uma hepatite, enfim, autismo. Tratamos doenças autoimunes, alergias, rejuvenescimento e tudo mais. Na América Central, México e Panamá. Na América do Norte, nós temos o Canadá. Na Europa, como eu disse, tem Espanha e Inglaterra. E todos os países asiáticos. Tailândia, China, Coreia, Japão, todos eles fazem esses tratamentos abertamente, porque lá a medicina não é regida por ética. Correto? Então é isso. Isso que eu queria colocar para vocês, a importância de ter essas células, de ter a importância de a gente coletar isso, a tecnologia que nós usamos para fazer isso, que é uma tecnologia avançada. Eu estou falando que nós já estamos fazendo a biotecnologia 4.0. Nós estamos na época da quarta revolução industrial, inteligência artificial, big data, robotização, telemedicina, medicina, terapia celular. Tudo isso faz parte de uma quarta revolução industrial e que o CCB já entrou nisso. Impressora 3D. Impressora 3D. Bioimpressora. O que nós já estamos fazendo? Nós já estamos imprimindo ossos com células para poder injetar indivíduos que têm fraturas graves. Nós estamos fazendo pele com células para poder colocar em feridas daqueles diabéticos que já estão com aquelas feridas abertas há muito tempo, não conseguem cicatrizar. Nós estamos fazendo traqueias, esôfagos, para crianças não, adultos, que às vezes, ou por um acidente, ou por ingerir alguma coisa, têm um defeito e ficariam eternamente sem esse tipo de coisa. Você coloca isso num computador, você tem 2 bicos, um você injeta um scaffold, né, que é uma substância biológica, e o outro você coloca células-tronco. Faz esse molde e coloca na própria pessoa. Então, bioimpressora 3D com célula-tronco, vasos, ossos, cartilagens, pele, traqueias, enfim. Coisas importantes também que estamos fazendo em impressora 3D. Só para dizer que nós já temos 2 impressoras 3D aqui no Brasil fazendo esse tipo de pesquisa. O CCB é uma empresa que gosta de sair na frente em tudo que faz. Somos pioneiros em quase tudo isso que nós temos na frente. Então, hoje já temos 2 bioimpressoras trabalhando e fazendo pesquisa. Doutor Fernando, nós fazemos mini corações, corações de 4x4, para fornecer para a indústria farmacêutica para fazer testes de medicamentos. Não vamos usar mais ratinhos, gatinhos e cachorrinhos. Nós vamos usar mini corações, mini cérebros. Nós conseguimos fazer células neurológicas que se comunicam entre si, que têm ondas elétricas se comunicando dentro de uma bioimpressora. Um cérebro de 4x4. Não é para fazer transplante, mas é para a indústria farmacêutica, para as pesquisas. Então, tudo isso vai facilitar muito os caminhos que nós temos hoje para poder, então, fazer testes, fazer pesquisas sem precisar usar mais animais. A mesma bioimpressora que está começando a produzir proteína animal, carne bovina, frango, porco, até carne de pescados, para que a gente possa liberar, então, pastagens, não ter mais... Coisa que não é para este ano nem para o ano que vem, mas seguramente nós vamos ter tempo de comer ainda um bife feito em laboratório. Nós vamos poder ver experiências feitas com esse tipo de mini coração, mini cérebro, mini músculos, todos feitos numa impressora 3D, como uma impressora comum. Impressora não tem mais do que 50 por 50. Como uma impressora normal que usa um jato de tinta, nós vamos usar jato de células-tronco colocados em scaffolds
que são substâncias tipo uma apatita, que são substâncias biológicas que são absorvidas pelo organismo e as células-tronco vão fazer o seu serviço. Então, tudo isso são coisas muito novas, são coisas muito recentes, como eu disse, de biotecnologia 4.0, e é isso que nós estamos fazendo, e é isso que eu gostaria que vocês entendessem, os avanços que existem no exterior e que existe esse avanço aqui no Brasil. Tá? E que nós estamos fazendo isso, como eu disse, eu sou um pediatra hoje, quase um cientista, quase, ainda não sou. Mas eu tive essa bênção de ter junto a mim grandes cientistas, pessoas que tinham uma capacidade muito grande e que pegaram a minha causa e dentro desta minha causa evoluíram e a gente investiu em cima disso e os resultados estão aí, tá? Com a célula hematopoética, com um método exclusivo, patenteado, de se produzir mesenquimal e com isso se conseguir produzir em impressoras 3D cérebros, corações, fígados, traqueias, esôfagos, vasos, ossos, cartilagens, pele e tudo mais. Fala, hein? Esse assunto é um me assunto empolga interessante. muito, porque é um assunto que eu Sim. venho. Eu não deixei de ser pediatra, eu continuo tratando minhas crianças, doutor. Mas esse assunto hoje me empolga porque é coisa nova, todo dia é uma coisa nova. Como eu disse, eu sou médico há 48 anos e a maioria dos meus colegas estão aposentados, tudo em casa. E eu quero acordar cedo e dormir tarde porque isso é empolgante. Isso é uma coisa que realmente está trazendo para a gente um modo de vida, uma qualidade, uma expectativa de vida muito grande. E eu estou vivendo isso dentro da minha empresa. Então, isso é realmente bastante interessante. Com tudo isso que nós estamos fazendo, nós abrimos também, acabamos montando uma holding, a Medcel. Então, o CCB faz parte dessa holding, ele tem essa empresa no Paraguai. E montamos também uma empresa para tratar animais, que é a VET, Medicina Veterinária Avançada, onde nós estamos fazendo células-tronco para animais. Com resultados assim, mais coisa de você ficar doido. Porque para animais não existe restrição, você pode trazer todos os tratamentos. Então, temos, como eu disse, duas bioimpressoras, uma que fica na de humanos e uma que fica de animais. Então, com isso, nós estamos fazendo grandes tratamentos também, não só para humanos, como para animais, também aqui em São Paulo. Doutor, eu tenho algumas coisinhas mais para me aprofundar um pouquinho nisso que nós estamos falando, mas aquilo que eu falei até agora, Heloísa, doutor, uma dúvida, o que eu poderia explicar um pouco melhor, para que a gente entrasse aí numa segunda fase de como as células-tronco funcionam dentro do nosso organismo. Que aí eu vou complicar um pouco a vida. Eu só queria colocar, doutor, que eu fui na sede da Avenida Indianópolis e fui num curso logo no começo, quando eu comecei a fazer a coleta, e eu me senti no De Volta para o Futuro, assim, na hora que abriram aqueles tanques de nitrogênio, assim, e realmente algo muito empolgante. Quando eu fui a esse curso, eu voltei, assim, maravilhada, porque realmente... É por isso que eu falo para as nossas pacientes lá do consultório. Isso eu acredito que vai ser realmente a medicina do futuro. Vai chegar um momento que a gente não vai ter mais remédio, não vai ter mais um tanto de coisa para tratar algumas doenças. Assim como agora a gente tem o coronavírus, que ninguém sabe como trata muito bem isso. Então eu acredito que vai chegar uma época que a gente só vai ter células-tronco, né? E quem colheu vai poder se beneficiar disso no futuro. Assim. Então, realmente, tudo isso que o doutor Alexandre falou é real, isso acontece, é visível, porque às vezes a gente fala, meu, o cara tá viajando, né? Tá sonhando que ele tá falando de uma impressora em 3D que imprime mini corações, isso a gente só vê em série de ficção científica, mas isso é real. Né? Eu não cheguei a ver a impressora 3D, porque eu ainda fui na sede antiga, mas assim, é tudo real. Lá realmente a pesquisa, a ciência é muito avançada. Né? Então é uma coisa assim que eu achava que só tinha em outros países, que eu nunca ia ver isso no Brasil, e realmente o pessoal ali é dedicado à pesquisa mesmo, e tudo isso daí que o doutor Alexandre falou realmente é real. Muito bem.
Mas você, veja bem, você falou que está viajando. Pô, faz 1 ano e meio que a gente não viaja. Essa Covid acabou com a nossa vida, né, doutor? Estamos Sem todo dúvida. mundo em casa. Está Acho que é por difícil, isso que né, nós estamos Alexandre? pesquisando tanto. Ninguém viaja, ninguém vai para lugar nenhum. Vamos trabalhar, não tem o que fazer. Vamos Só levantar e tem vamos jeito de trabalhar. estudar. Vamos estudar. Muito bem. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos complicar um pouco a vida de vocês. Como eu faço para uma célula-tronco fazer um tratamento? Vamos falar de uma doença prática. Vamos falar em coisa prática, não adianta fazer muito em teoria, que teoria é um pouco complicado. Hoje está muito em moda se falar em comprometimento pulmonar provocado por uma doença autoimune provocado pelo Covid. Então, o vírus, ele entra no nosso organismo, ele faz alguns estragos e ele vai embora, mas ele deixa as coroas e o nosso sistema imunológico identifica aquilo como sendo alguma coisa errada e começa a atacar aquilo e começa, então, a comprometer pulmão, intestino, rins, os vasos, provocando tromboses, inflamação dos vasos e tudo mais. Muito bem. Como nós podemos... Vamos falar um exemplo claro do que acontece com a célula-tronco. Se eu fizer um corte no meu dedo, o meu sistema imunológico vai lá e faz uma cicatriz. Ele cicatriza, ele concreta aquilo. Se eu tenho um infarto, meu sistema imunológico vai lá, aumenta a mortalidade das células e cicatriza. Então, eu tenho uma insuficiência cardíaca, eu posso morrer por isso. Se eu tenho um derrame, um trombo na minha cabeça, meu sistema imunológico vai lá, aumenta essa lesão e cicatriza. Eu vou ficar paralítico o resto da minha vida. Certo? É assim que funciona o nosso sistema imunológico. Um dos poucos erros do nosso sistema imunológico. Se quando eu cortar meu dedo, eu colocar células-tronco, a células-tronco vai regenerar e não vai deixar ter a cicatriz. Se esse indivíduo que acabou de ter um infarto, eu fizer eu injetar células-tronco nele, as células-tronco, elas têm um tropismo, uma característica, elas são inteligentes. Como é uma célula de reparação, elas procuram lesão. Então, eu injeto na veia uma célula-tronco. Essa célula-tronco vai circular no meu organismo e vai parar onde tem uma inflamação, onde tem uma lesão. E lá, o que ela vai fazer? Ela vai, então, ter como sua função principal refazer aquele órgão. Então, o que nós chamamos de um efeito parácrino. O que é um efeito parácrino? O efeito parácrino é uma célula que se comunica com outra através de hormônios. O maior exemplo de um efeito parácrino é exatamente o nosso sistema hormonal. A nossa hipófise se comunica com a minha tireoide, que se comunica com as minhas suprarrenais, que se comunica com as minhas gônadas, enfim. Há uma comunicação de todo o nosso sistema hormonal. Na mulher, então, isso é muito mais complicado, porque tem toda a parte de gestação, de outros hormônios, progesterona, tudo isso é feito, não é célula por célula, é hormônio, são substâncias que essas células emitem e que controlam os nossos órgãos. A célula-tronco tem esse efeito parácrino, só que não é através de hormônio, é através de microvesículas ou exossomas. Microvesículas são pedacinhos dessa célula que ela elimina quando ela chega naquele microambiente. Então, nós temos o nosso caso do indivíduo que está com comprometimento grave de pulmão, continua piorando, porque nosso sistema imunológico está atacando o que a Covid deixou, as coroas que ela deixou. E esse indivíduo não está respondendo a cortisoide, já está no tubo, já está com respiração artificial, porque o pulmão dele está comprometido. Então, nós vamos injetar células-tronco mesenquimais na veia dele. Se usa em torno de 1 milhão de células por quilo. Essas células vão circular no nosso organismo e vão parar no pulmão. E aí vão começar a emitir essas microvesículas e esses exossomas. Por isso que nós estamos chamando essa célula mesenquimal de uma farmácia, de uma drugstore, de uma farmácia. Porque estas vesículas, esse efeito parácrino tem várias funções. A primeira delas é desinflamar o local. Antes de desinflamar, ela vai controlar o sistema imunológico. Então, ela chegou naquele ambiente, a primeira coisa que ela faz é eliminar todo o nosso sistema imunológico que está atacando aquele ambiente. No pulmão, se for no caso do nosso derrame, no caso do nosso infarto,
no caso de uma cirrose, então ela elimina o sistema imunológico. Portanto, é uma célula imunomoduladora. Muito bem, por isso que as doenças autoimunes respondem muito bem a tratamentos com células-tronco. Depois que ela eliminou todo o sistema imunológico do nosso microambiente, ela vai, então, através desses microvesículas, provocar um sistema de desinflamação muito grande. Além da desinflamação, ela para a mortalidade daquelas células através da formação de novos vasos. Então, ela estimula a formação de novos vasos, com o aumento da circulação naquele microambiente para a mortalidade, e aí ela se liga com o núcleo daquelas células e estimula a mitose. Estimula a renovação daquelas células daquele ambiente. Por isso que eu disse no começo que elas são 100% seguras. Elas não conseguem se dividir sozinhas. Elas precisam de um espelho daquela célula. Então, se nós estamos falando do pulmão, ela primeiro eliminou o sistema imunológico, desinflamou aquela lesão, provocou a formação de novos vasos, parou a mortalidade e aí começa a se ligar com as células que nós temos no pulmão e começa então a produzir novas células, isto é, recuperar aquele ambiente. O caso do meu ferimento. Em vez de cicatrizar, eu recupero o meu ambiente. Isto é a mágica, isto é o que essas células fazem. Então, o que nós temos? Nós temos os dois efeitos que nós chamamos das células mesenquimais. Estamos falando de mesenquimal. O efeito autócrino, que é a sua multiplicação, a sua diferenciação, e o efeito parácrino, que é o efeito de eliminar o sistema imunológico, desinflamar, produzir novos vasos, acabar com a mortalidade natural das células, que é a apoptose, e começar a reconstituir aquele local. E isto serve para indivíduos que têm lesão de medula, indivíduos que estão com problemas neurológicos graves, paralisias cerebrais, enfim, reparar todos os órgãos, menos o sangue, que tem a célula hematopoética para fazer os seus transplantes. Então, é isso que nós fazemos e é isso que nós temos. E o que nós temos para conseguir essas células? Como eu já falei, você tem os dois métodos. Ou você faz a digestão enzimática, que é o que a maioria das bancos faz e você usa uma única vez, ou nós usamos o método de cultura explante, que é uma patente, que é aquilo que nós fazemos. Deu para entender isso? Ou é muito complicado? Perfeito? Não, é perfeito. Eu levei 7 anos para entender isso. Mas é porque as pessoas que me explicavam eram tudo cientistas, então eles explicam a moda dele. Eu sou pediatra, eu tenho que falar com mais mãe. Difícil, né? Então eu falo com mãe para explicar mais ou menos como é que a coisa funciona. Eu vou dar mais um exemplo, Heloísa, da importância dessas células-tronco, por que a gente está tão entusiasmado, porque tudo isso é tão importante para nós. Vamos falar de evolução humana. Eu já falei que nós somos formados por 2 células, espermatozoide e óvulo, que se formam, que começam a se dividir durante 5 dias e formam o blastócito. Esse blastócito, então, tem 120 células-tronco embrionárias, que são as pluripotentes, que vão se renovar, diferenciar, renovar, diferenciar, renovar, diferenciar, vão formar os 216 tipos de tecido que nós temos e nós vamos nascer com 4 trilhões de células. Muito bem, nascemos, todos os órgãos formados pelas células-tronco que vieram daquele blastócito. Aí nós vamos crescer. Então, são essas células-tronco e as mitoses que vão fazer a gente crescer até a idade de adulto, em torno de 17, 18 anos. Quando nós somos adultos, nós começamos com um pequeno probleminha, que se chama apoptose, que é morte natural das células. Como nós nascemos, crescemos e morremos, as células também. Nós temos no nosso organismo, o Dr. Fernando sabe muito bem disso, células que duram 5 dias, que são as do intestino, e células que duram 5 anos, até mais, que são as células do coração, as células neurológicas. Nós perdemos por dia de 50 a 70 milhões de células por dia. Isso não é nada perto dos 70 trilhões de células que nós temos. Mas quem repõe essas células são as células-tronco que nós temos no organismo em cada um dos nossos tecidos. Certo? Então, as células que nós temos no nosso organismo, esse 1% de célula-tronco que nós temos no organismo, vai ser para repor o que nós perdemos. Então, nós somos jovens dos 16 aos 30 anos, porque nós temos condição de repor 100% daquilo que nós perdemos. A única má notícia dessa nossa live de hoje,
para muita gente que está assistindo isso, é melhor fechar o ouvido, é o seguinte, que a partir dos 30 anos, as células-tronco não conseguem mais repor 100% do que nós perdemos. Então, a partir dos 30 anos, doutor Fernando, nós começamos a ver lentamente. Mas, né, o cabelo fica branco, a pele cai, o coração fica ruim, a memória, os músculos, e assim nós vamos até morrer. Então, veja bem a importância das células-tronco. Nós somos formados pela divisão e diferenciação das células-tronco até nós nascermos. Depois nós crescemos com a multiplicação dessas células até a nossa juventude. Depois da nossa juventude, nós continuamos jovens porque as nossas células-tronco repõem aquilo que nós perdemos por apoptose. E a partir do momento em que nós passamos dos 30 anos, que as células-tronco já não conseguem mais repor essas células, nós começamos a entrar no envelhecimento e morte. Então, as células-tronco atuam em todas as áreas da nossa vida, desde o nascimento até a nossa morte. Agora, boa notícia, rejuvenescimento. Se nós coletamos, Heloísa, quando a criança nasceu, e a partir dos 30 anos nós começamos a repor, pelo menos uma vez cada 6 meses, células-tronco, nós vamos adiar esse envelhecimento para 40, para 50, para 60 anos. Nós vamos viver até 110, 120, 150 anos com qualidade de vida. Então, as células-tronco, tanto as hematopoéticas como as mesenquimais, elas não estamos falando exclusivamente em tratar doenças, em medicina regenerativa. Estamos falando em rejuvenescimento. E isso é uma coisa que está muito em pauta, muito em voga, e muitos países já utilizando isso para fazer esse tipo de tratamento. Então, tudo isso que é importante, tudo isso são coisas que vocês têm que saber, para que vocês, por exemplo, tenham ideia e poderem passar isso para os amigos, para poder dar mais trabalho para a Heloísa, para coletar nossas células, para guardar, para que a gente possa viver 120 anos sem dúvida nenhuma. Deu para entender? Sim, sem dúvida. E é importante, Alexandre, saber que essa oportunidade do parto é uma oportunidade ímpar, que não, Sem dúvida. a gente não pode perder essa oportunidade. Como você explicou, ainda existe uma chance depois de coletar de outras formas, em especial da dente de leite, mas não como você mesmo falou, é uma célula diferente. Colhendo no momento do parto, você vai ter a hematopoética e a mesenquimal junto. Sim. Então, eu acho importante não perder esse momento, né? É uma oportunidade. É uma oportunidade, como eu disse, às vezes você não precisa coletar da família inteira. Você tendo uma pessoa na família, você está garantindo células para a família inteira, sem dúvida nenhuma. Então, é realmente uma oportunidade, é uma coisa importante, é uma coisa que... o mais importante dessa nossa conversa hoje, doutor, não é nem falar da coleta, porque isso aí é cada um que vai ter a sua ideia, mas é que as pessoas entenderem que existe uma nova medicina, que existe uma nova terapia, que isso aí está acessível. Isso está acessível a qualquer pessoa de classe média baixa. Isso não é nada que fala, isso quanto custa você fazer? Isso custa uma fortuna. Então, a Heloísa, inclusive, pediu para que eu colocasse quanto custa o preço disso. Para você fazer uma coleta em Votuporanga, trazer isso para São Paulo, essa coleta hoje custa R$ 3.800, que a gente pode até dividir isso, e depois tem uma manutenção anual de R$ 750. Então, isto hoje é plenamente acessível. Um dente está muito mais barato que isso. Um dente, R$ 2.200 para fazer a coleta e uma manutenção de R$ 550 por ano. Então, quer dizer, tirando um pequeno investimento inicial, o resto para manter isso por 5, por 10, por 20, por 30 anos, para poder utilizar isso. Então, é uma coisa que realmente é bastante acessível hoje em dia. E no começo era um pouco mais caro, mas a gente sabe que as coisas aos poucos vão diminuindo, os custos vão diminuindo. Mesmo com o dólar alto, a gente continua com preços baixos. Continua mantendo, né? Realmente esse preço já está mantendo há vários anos já, né, Alexandre? Há muito tempo. Esse valor. Nós mantemos esse valor, exato.
E como nós estamos no mês de julho, que é o mês de férias, a gente está fazendo até uma promoçãozinha no dente aí, mais barato, para poder as pessoas coletarem, guardar e ter isso como reserva. Que mais, Heloísa? Que mais que você ficou de me perguntar, e você ficou de me falar, e que eu poderia trazer a vocês e aos seus clientes e aí ao pessoal todo que está nos assistindo? Eu acho que o doutor explicou tudo assim que a gente tinha em mente. Dizer realmente que a coleta das células-tronco no momento do nascimento é uma coleta ouro, né? Assim, se for para a gente colocar num padrão de um ranking assim de coleta, da onde a gente pode tirar as células-tronco, no momento do parto, eu acredito que seja, o doutor até pode completar, é o momento ouro ali, né? O gold, porque a gente consegue os dois tipos de células, né? E não tem, na verdade, sofrimento para ninguém, porque o bebê, deixa muito claro para as mães, o bebê não sente absolutamente nada, porque no momento da coleta, o bebê já foi desligado do cordão, então, assim, não tem, o bebê não chora, não dói, a gente não pica bebê, nada disso, né? A mãe também não sente absolutamente nada, né? Então, deixar bem claro que não tem dor no momento dessa coleta. A única pessoa que acho que sente um pouquinho de dor é a mãe, porque antes de eu realizar a coleta, eu preciso escolher 3 amostras de sangue da mãe, então vai ter uma picadinha a mais. Mas eu sempre aproveito e converso com as enfermeiras do hospital para na hora da punção a gente já colher o sangue, porque aí ela leva uma única picadinha, não precisam ser 2. Mas é a única coisa, assim, o único procedimento que a mãe vai passar, né? Algum procedimento invasivo que a mãe vai passar é nesse momento. Queria lembrar também que não é só na cesariana, no parto normal a gente também pode colher células-tronco, então assim, a via de parto não interfere na coleta de células, né? Qualquer uma das 2 vias de parto que a mãe escolher, a gente pode fazer a coleta sem problema nenhum, né? E das 2 formas, nada interfere no nascimento do bebê, nada atrapalha em absolutamente. A gente já só entra no momento certo mesmo para fazer a coleta e tenta mandar o mais rápido possível. E durante a coleta vai rezando para ter bastante sangue, para poder ter uma celularidade bem grande, para essa mãe poder ter bastante bolsa. Uma coisa importante. Fala, Fernando, pode falar. Nós estamos com um histórico bom, que até hoje não falhou nenhuma, né, Elô? Todas que nós colhemos, sempre bom. Eu tenho um histórico bom. Nós temos hoje em torno de 20 mil pacientes coletados na nossa clínica. E nós coletamos o Brasil inteiro. Nós coletamos de norte a sul, leste a oeste, todo o Brasil inteiro. Inclusive, nós temos uma equipe de logística que é incrível, porque você entendeu que criança nasce qualquer hora, em qualquer lugar, e a gente tem que estar preparado para isso. E nesses 18 anos, nós nunca perdemos uma coleta. É importante saber que nós temos até 72 horas para receber esse material. Esse material é coletado, ele tem uma caixa especial onde ele é armazenado e aí a gente consegue trazer esse material para São Paulo e fazer o procedimento e guardar isso. Dificilmente passa de 48 horas. Então isso é importante. E você esqueceu de dizer, Luísa, que se o pai quiser cortar o cordão umbilical, ele pode, tá? Não tem nenhum problema. A gente pode, não atrapalha, não. Agora os pais resolveram cortar cordão umbilical. Quer dizer, isso aí é o desastre do desastre. Isso não é a biotecnologia 4.0, isso é a 2.0. Pai quer cortar cordão umbilical. Pô, pai tem que ficar segurando a mãozinha da mãe e chorando junto com ela. Deixa o cordão que o doutor Fernando cortar. Olha, doutor, mas eu vou para te falar que nós temos algumas pacientes que as próprias mães cortam os seus cordões umbilicais, viu? Eu e o doutor, a gente faz bastante parto normal e a gente já teve pai que refugou e a mãe falou, não, eu que vou cortar. E pegou a tesoura na nossa mão e cortou. Tá bom. Tenho que ver isso nesses meus 48 anos de medicina. Eu gostaria de reforçar a respeito do momento oportuno, né? Exato, há 9 anos atrás, quase fazendo... Não, vai fazer 9 anos agora atrás, eu precisei de células-tronco e no meu filho eu não tinha colhido, né? Não tive, naquele momento, essa oportunidade. E quando eu precisei de células-tronco, o fato de eu não ter a célula ali do cordão, isso trouxe uma dificuldade muito grande.
A dificuldade a ponto de eu não conseguir entrar em nenhum protocolo de pesquisa, não conseguir fazer o tratamento, né? É, e na ocasião eu entrei em contato com várias instituições e a única pessoa que me chegou, que me deu retorno foi o Dr. Alexandre. Opa! E na ocasião nós conseguimos colher células-tronco do dente de leite de um sobrinho meu e iniciamos o tratamento do meu filho, que teve uma melhora significativa após o tratamento. 4 anos depois nasceu meu segundo filho, aí eu colhi o sangue do cordão com as células mesenquimais, demos andamento no tratamento e posso dizer que para o meu filho teve uma resposta muito boa. Então eu acho que esse momento não pode ser perdido, tem que ter aproveitar essa oportunidade. Uma testemunha viva aqui falando para nós. Testemunha Vitor, Nós não precisamos nem pegar clientes, já está aqui o doutor Não, Fernando, que é uma testemunha vai... daquilo que a gente faz, e como eu digo, Sim. Quando a gente faz, Fernando, e gosta do que faz, e tem prazer no que faz, como eu disse, 48 anos de medicina, de pediatria, eu comecei a trabalhar com pediatria, imagina, não tinha pronto-socorro, não tinha celular, não tinha nada, trabalhava 24 horas direto, e aí, depois de algum tempo, sempre procurei fazer isso, tenho outras empresas, e eu sempre fui metido, sempre fui querendo fazer as coisas, e quando me apareceu isso na ideia, isso na cabeça, eu tinha um filho que estava querendo estudar medicina, falei, puxa, preciso fazer alguma coisa para ensinar, e me apareceu o Extincell na minha vida, isso estou falando há 20 anos atrás. Somos pioneiros aqui no Brasil, e faço isso porque gosto, faço isso com prazer. Como você disse, você liga para várias instituições, o único que te respondeu, porque eu faço isso pessoalmente. O nosso pós-coleta sempre sou eu que faço, entrar em contato com os nossos pacientes sou eu que faço, quando os pacientes têm algum problema, é comigo que eles falam. Por quê? Porque eu estou presente todos os dias e todas as horas, e quando você faz aquilo que você tem prazer em fazer e que você gosta de fazer, todo dia para você é domingo. Eu acordo todo dia feliz e vou dormir triste. Então, não, triste não, mas esperando que os dias apareçam para a gente poder trabalhar. Então é isso. Eu espero que a gente tenha passado aí. Finalizar, pois não. Uma pergunta. Por exemplo, se a gente fez a coleta das células-tronco e essa família precisou, igual aconteceu com o Dr. Fernando, essa família precisou. Como que essas células são disponibilizadas para a família, assim? Eu precisei de célula, doutor Alexandre, aconteceu isso, aconteceu um infarto e eu preciso das minhas células. Como que o CCB disponibiliza essas células? Tem 2 tipos de célula. Do sangue é mesenquimal. A do sangue, nenhum problema. Tá? O hematologista solicita e a gente manda esse material para qualquer lugar do Brasil. Tá? Isso é responsabilidade nossa, está em contrato. Nasceu em onde for, Cacoal, no interior de Manaus. Se a pessoa precisa, a obrigação é meu remeter esse material em condições de uso para eles. A do sangue. E sem custo, né, doutor? Sem custo nenhum. O custo ele já pagou agora. Certo? Certo. A segunda célula mesenquimal, como eu disse, ainda não está regulamentado no Brasil. Mas você tem aquilo que a gente chama de uso compassivo, uso por compaixão. Então, você entra com uma liminar e qualquer juiz dá essa autorização e a gente consegue fazer isso aqui. Tá? Então, tudo isso é muito importante, saber que a gente ainda, mesmo não tendo uma regulamentação e não sendo muito fácil fazer isso, há essa possibilidade através de uma liminar, através de um uso compassivo, que é o que o Conselho Federal de Medicina preconiza. Para a COVID, e é bom que se saiba, para a COVID, a Anvisa liberou o tratamento com células-tronco. Então, quem tem casos graves, só para casos já que está internado, com tubo e tudo mais, o tratamento com células-tronco foi liberado pela Anvisa. Então, é necessário que o médico que está cuidando desse paciente faça um pedido, a Anvisa libere e a gente envia as células. Certo? Perfeito. Então, é isso que a gente faz. Combinado? Perfeito. Eu só gostaria muito de agradecer ao doutor Alexandre a disponibilidade que prontamente, assim que a gente pediu, não demorou nem 24 horas, a Raquel já me deu a resposta que o doutor Como Alexandre... sempre, né? Tá firme.
Raquel, meu braço direito, tá? Deve estar nos ouvindo aí, então deve estar torcendo Sim, por nós. sim, eu já vi ela por aqui. Então, gostaria de agradecer, assim, prontamente, foi atendido o nosso pedido. Esse encontro de hoje foi sugerido pelo Dr. Fernando. Ele, desde quando a gente começou as lives, ele sempre vem falando, Elô, chama o pessoal lá do CCB para falar, chama o pessoal do CCB para falar. E aconteceu, né? Então, eu gostaria muito de agradecer, dizer assim que foi perfeito, acho que foi muito explicativo. Acredito que a partir de amanhã vai chover todas as nossas gestantes querendo colher células-tronco. Eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade, Alexandre, de ter você aqui com a gente. Nós estamos aí conversando sobre um assunto muito especial. O céu é o limite, o teto é muito alto, Sem né? dúvida, sem dúvida. E não é futuro, é presente. Isso é muito importante. Mas, como eu disse, eu conheci pessoalmente já há 9, 10 anos e pude ver a evolução nesses 9, 10 anos. Então, e evolui muito rápido, né? Sem Então é dúvida, muito sem dúvida. importante. Agradecer pela verdadeira aula que você nos deu, Que é viu? isso, que é isso. A minha esposa Poliana, o meu filho Túlio, agradecemos de coração por tudo que você sempre fez, que você fez por nós. E Eu espero tenho um poder carinho continuar fazendo muito não só para grato. vocês, como para os seus pacientes e as pessoas que querem realmente entrar nesse novo mundo de medicina regenerativa. Só para deixar que aqueles que querem, por exemplo, maiores informações, entrar em contato conosco, tá? Só passar aqui o nosso site, é o CCB de Centro de Criogenia, ccb.med.br. Entra lá, tem muita notícia importante. Eu tenho mais de 800 trabalhos resumidos para verem sobre doenças. Clica lá, a doença que você acha que você gostaria de tratar, vão aparecer todos os trabalhos. Querendo entrar em contato comigo, tem nossos contatos no nosso site. E como eu disse, como eu sou pediatra, a gente faz também de vez em quando alguma coisinha interessante na pediatria. Então, para as mães que ainda estão aí de primeiros filhos ou que vão nascer, eu tenho uns 20 podcasts de pediatria, tá? Para aqueles que querem, dentro desse mesmo site, ccb.med.br. Vão escutar que tem assuntos muito bons de médico que tem 48 anos de experiência e que sabe o que as mães precisam. Sabe o que está falando, né? Sabe o que está falando. Às vezes, nem sempre, né, doutor? Às vezes tem uns aí que sabe melhor que nós e acaba complicando a vida. Muito bem. Muito bom. O que precisarem da gente, do CCB, nós estamos às ordens. É só entrar em contato conosco, entre em contato com a Heloísa, doutor Fernando, viva Botuporanga, viva nós, e vamos torcer para que essa pandemia acabe rápido, para que a gente possa voltar a ter uma vida normal. Tá bom? Sem dúvida, Alexandre. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos. Eu estou vendo aqui muitos amigos meus aqui que eu nem imaginava que podiam saber que nós estamos falando aqui. Acabou de entrar uma tal de Miriam Ayub. Você sabe quem é Miriam Ayub? Eu nem falei para ela que eu ia fazer essa live, é minha irmã. Como é que ela consegue saber que eu estou aqui? Então, nós estamos muito felizes de pessoas que entraram, que falaram, família Singer, sem dúvida. Caio lá tem um de Pernambuco, outro de... Nossa Senhora, eu estou muito feliz em ver todo esse pessoal aqui. E espero a gente poder conversar em breve sobre outros assuntos. Tá bom? Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E nós que agradecemos. De toda segunda-feira, né? Toda segunda que tem live, eu sempre acabo com o nosso recado agora da pandemia. Quem não se vacinou, por favor, se vacine. Quem tomou a primeira dose já está na época da segunda dose, por favor. As gestantes que ainda não se vacinaram, por favor, procurem os seus médicos, as que não são nossas, e as que são nossas, e que eu acho que são quase poucas, não se vacinaram ainda, porque as nossas pacientes agora estão pegando o beta-HCG e já ligando para poder tomar a vacina do Covid. Mas quem não se vacinou, por favor, se vacinem, a gente precisa que essa pandemia acabe logo. Tá certo? Então, muito obrigada, doutor Alexandre, muito obrigada, doutor Fernando. Um beijo e até breve. Tchau, tchau. Tchau.